Olá pessoal, eu me chamo Célio, sou coordenador pedagógico da Oficina do Estudante e hoje temos mais um Oficina Cast com o professor Dario de Geografia e professor Varela de Física. E o tema é o desastre que nós tivemos no Japão agora no mês de março e que os efeitos devem se prolongar pelos próximos anos, já que foi uma das maiores tragédias passadas pelo país desde a Segunda Guerra Mundial. Então vamos tratar um pouco das questões, dos aspectos físicos, causadores do terremoto e do tsunami, e vamos discutir também a questão energética, já que como consequência do desastre natural temos um problema com relação à produção de energia nuclear no país. Então vamos começar com o professor Dario, que vai falar um pouco para a gente sobre as causas do terremoto e do tsunami. Olá pessoal. Quando a gente fala de Japão, é bastante interessante, porque o Japão é formado por 4 ilhas principais, né? E mais de 3.400 ilhas vulcânicas. O Japão está localizado no conhecido Anel do Fogo, né? Onde as erupções vulcânicas são frequentes, os choques de placas são frequentes. O Japão é um país que ele praticamente emergiu, né, na formação de placas tectônicas e vive com esses processos de terremoto a vida inteira, né? O problema sério do Japão não foi bem o terremoto, porque o terremoto eles estão sempre preparados para terremoto, eles têm muitos treinamentos em relação aos terremotos. O problema sério do Japão, como vocês sabem muito bem, é a questão do tsunami, que é conhecido como onda dos portos, né, que fez aqueles estragos que vocês observaram lá, que foi inclusive mostrado em jornais, televisão e assim por diante. Hoje é bastante interessante a gente falar do Japão, porque o Japão desde a década de 90 ele vem enfrentando uma recessão econômica muito grande, né? Talvez, né, quem sabe, às vezes há males que vêm para o bem, né? Talvez uma crise dessa enorme possa provocar inclusive até empregos, né? Principalmente levando isso em consideração a construção civil e etc. Bom, e professor Varela, a energia nuclear já era um motivo de polêmica, apesar do país, no caso do Japão, depender muito dela. E a tragédia do tsunami com o terremoto colocou isso em evidência. E o acidente não é tão grave quanto Chernobyl, ou é? Pode ter os efeitos que a gente teve na antiga União Soviética? Não dá para dizer, eu não sei, pelo menos se ele é maior ou menor, eu sei que é diferente, né? A estrutura é outra. O problema energético ele é constante no mundo, né? Isso se discute há muito tempo, não é de agora, desde a descoberta, vamos dizer assim, da energia nuclear. Isso apareceu como uma luz no fim do túnel, de que a gente teria ali uma solução extremamente eficaz, e a eficácia, na verdade, é na questão do rendimento, né? Acho que é importante todo mundo perceber que a diferença é o seguinte: quando você tem uma usina termoelétrica ou a mesma hidrelétrica, vamos pensar na hidrelétrica, uma quantidade gigantesca de água que consegue transformar a energia lá de forma constante, então o tempo inteiro a água está sendo transformada na queda da água em energia elétrica, e isso, para fazer isso, existe uma questão de devastação, de meio ambiente e tudo mais. A diferença na questão da energia nuclear é que com uma quantidade muito pequena de urânio, por exemplo, você consegue gerar uma quantidade gigante de energia. Então parece uma solução muito boa. O problema está nesse resíduo, nessa sobra, né? Ou no processo durante a obtenção da energia. Lá no Japão o que aconteceu foi, quando chacoalhou tudo, vamos dizer assim, quando estourou a usina e tal, basicamente a gente vê o quê? Um problema com a quantidade de calor, porque é muito quente, né? A gente escutou no jornal noticiário, como o Dario falou, né? Todo lugar comentando sobre isso. É muito quente, então essa quantidade de calor ela tem que ir para algum lugar. E aí a gente viu as tentativas de jogar água do mar, né, e colocando há uma preocupação muito grande no resfriamento das pastilhas, né, dentro do reator. Esse resfriamento, inclusive, estava sendo frequente, não teria problema nenhum. O problema foi o quê? Foi o corte de fornecimento de água, né, para as usinas, e aí houve todo aquele processo de vazamento, aquele processo de evaporação. Né? De uma forma bem simples, para as pessoas entenderem, existe uma parede de chumbo extremamente grossa, super profunda, onde a reação nuclear acontece lá embaixo. E ali tem que estar sempre com água, porque é essa água que vai esfriar, né? É essa água que vai conter essa quantidade de energia. Isso se perdeu, né? A hora que essa água foi embora com a usina e tudo mais, né? Então esse é um problema. O outro problema é o material que é radioativo em si.
E aí que agora começa. Eu hoje pela manhã vi que já estão detectando em Nova York sinais de radiação. Vai começar uma paranoia. As nuvens de radioatividade que estão se espalhando, inclusive, pelo mundo, né? A quantidade de radioatividade que acontece lá dentro da reação é capaz de tornar materiais ordinários radioativos. Sim. Então isso é que vai se propagar. Dentro da cadeia trófica, inclusive, isso se propaga, né? Então, pensando daquele jeito mais bobinho, né? O peixe que está na água, que come uma alga que estava ali, aquela alga tinha sinais de radioatividade, vai para o peixe, que vai para o peixe maior, que vai para o outro, que é pescado por um ser humano, e o ser humano também se contamina com isso. Isso vai passando e não desaparece, né? Então, nós aqui, tem muita gente que fala que a gente está totalmente blindado do problema. Não é tão verdade, a gente vai sofrer um pouco disso. Chernobyl foi muito bem localizado, né? Voltando ao que você tinha perguntado, né? Chernobyl foi ali, foi horrível e tudo mais, mas foi localizado. Eu acho que o Japão é mais... Kiev, na Ucrânia. O Japão é mais generalizado, né? Ele vai pegar... Tanto que a gente viu por muito tempo eles discutindo o vento, né? Sim. Para onde que ia soprar, para ver para onde que ia levar e não sei o quê. Então, acho que, resumindo a história, é importante as pessoas saberem que existem dois problemas: da radioatividade em si, dos materiais radioativos que se propagam por aí, e da quantidade de energia que está sendo liberada. O calor mesmo tem que ser contido, né? Nós tivemos um problema também, só recordando um pouquinho Kiev, né, na Ucrânia. Nós, inclusive, foi justamente com a questão do plano cruzado, né, Sérgio? Nós tivemos aquele problema da carne de Chernobyl, que poderia ter radioatividade, que a carne, inclusive, ficou presa. A carne, inclusive, ficou presa no Porto de Santos, que não podia ser distribuída à população. Contaminado. Né? Inclusive, nós temos turistas, né, que visitam Kiev, né, para ver a desgraça que aconteceu lá. Bom, nós temos turista para tudo. Tem turista que vai ver favela, né? E virou uma cidade onde moravam os operários, é uma cidade fantasma, então fica lá o balancinho, a gangorra, e aproveitando que o Varela falou muito bem, a gente não pode esquecer que, inclusive, o Japão ele não produz petróleo, ele não produz carvão, porque e a terceira economia, com recessão ou não. São 52 usinas nucleares, inclusive agora a construção de mais 5, e olhando, né, eu sempre olho, embora tenha aí a mortandade de 11 mil pessoas já, né, que isso não é brincadeira, mas se você começar a olhar o lado positivo disso, é interessante que agora o que eles vão fazer? Eles vão começar a padronizar as usinas nucleares, inclusive com novidades, com novas tecnologias, porque as usinas nucleares do Japão foi provado que elas eram muito antigas e muito arcaicas. Né? Então tem um lado aí, tem o lado positivo da mão de obra na construção civil, né? Tem o lado positivo da melhoria da tecnologia em relação às usinas nucleares, né? Então, com toda aquela recessão que o Japão passou, como eu já frisei, da década de 90, nós podemos, por exemplo, ter hoje um Japão diferente, um Japão que investe mais na sua própria economia. A gente sabe que é um povo que tem capacidade de reconstrução. Você vê, por exemplo, que durante após o tsunami, nós não tivemos conhecido, pelo menos eu não vi isso, nenhum saque em supermercado. Não mesmo. Nós tivemos pessoas assaltadas na rua, quer dizer... Quem passou por lá, os brasileiros que estavam lá, falando que o que mais impressionou a todos não é nem a capacidade tecnológica, é a união do povo, a conscientização do povo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas há um risco de uma desindustrialização, é pesado dizer, mas agora vai isso, no caso, por conta da crise energética eventual do país, de indústrias abandonarem o Japão em busca de melhores condições, como por exemplo na China, que assumiu o segundo lugar. Então, mas você acha, por exemplo, que uma grande multinacional, uma grande transnacional vai deixar o Japão com a mão de obra qualificada que ele tem? O trunfo é a mão de obra. Inclusive nós temos o que mais falta no mundo hoje é mão de obra qualificada, né? Você vê lá na lista lá da prefeitura de Campinas lá, quanto de mão de obra que eles não conseguem. Por quê? Porque nós não temos mão de obra qualificada. E eu acredito que as indústrias como Toyota, Honda e outras fortes deixarão o Japão na mão nesse... não sei, deve ser um pouco também de oportunismo político, mas presidente, acho que da Nissan disse que pensava em transferir para a Coreia do Sul
exportou para a China. Mas aí tem a questão da dependência de mão de obra qualificada, que vai ter, isso vai ter lá. A China não produz tecnologia. Um detalhe sério, que eu também às vezes friso, inclusive para os alunos, que as pessoas se preocupam muito com essa questão das tsunamis. Não porque foi a maior tsunami, porque a tsunami matou 11 mil pessoas, na Indonésia matou quase 300 mil pessoas, mas existem diferenças entre essas tsunamis. Que diferenças são essas? Por exemplo, a tsunami no Japão, você tinha um povo que falava uma língua só, e com uma quantidade de aparelhagens tecnológicas enorme, de avisos de tsunami. Ou seja, um país preparado para tsunami. No caso da Indonésia, foi diferente. Você tinha lá uma quantidade enorme de países, uma quantidade enorme de etnias, com línguas diferentes. Como é que você ia avisar todas aquelas pessoas? Né? Então, eles tiveram impactos diferentes em relação. E outra, de um lado, vocês sabem que a mídia, ela dá muito mais projeção para um país rico como o Japão. Quem que vai dar mídia para a Indonésia? Quem vai dar mídia para o sul da Ásia? Para a mídia, é forte o que eu vou falar, dá a impressão que nem gente eles são. Sim. Inclusive, a própria questão da tsunami que aconteceu no sul da Ásia, sul e sudeste da Ásia, chamou muito mais atenção do mundo por causa dos hotéis de turistas que haviam lá, com europeus ocidentais principalmente, que é os que têm dinheiro, americanos, canadenses e japoneses que estavam hospedados nesses hotéis, e chamou a atenção da mídia, porque quem morreu primeiro foram as pessoas abastadas do dinheiro. Só que também tem um problema, gente. Tsunami, terremoto sempre teve no mundo. Esse negócio que os caras falam assim, o tsunami foi lá e matou 11 mil pessoas, matou 200 mil pessoas. Ela sempre teve problema. Ou vocês pensam que tsunami nunca teve? É que hoje, os locais onde a tsunami acontece eram locais onde não haviam pessoas. Hoje as pessoas estão espalhadas em todos os cantos do mundo, né? E nessa época, vamos imaginar, qual é o dado que você tem de tsunami no ano 1 da era cristã? Você não tem. Aí você vai falar para mim que não havia terremotos, havia talvez até de magnitude 9, 8, 10, sei lá o que, mas que não foi catalogado. E essa tsunami que invadia essa região, não tinha gente para ela matar. Ela matava o quê? A fauna da região, né? Alguns nativos que não chamavam a atenção da mídia, porque não havia. E hoje não. Hoje você vê, por exemplo, vê o caso do Japão. O Japão, ele tem 127 milhões de habitantes, né? O Japão é um pouquinho maior que o estado de São Paulo, para você ter uma ideia, morando em 20% do território japonês. Nossa, então, obviamente, vai chamar atenção. Claro que vai chamar atenção. E outras, está se falando de um Japão, né? E com o movimento ecológico em geral já é radicalmente contra o uso da energia nuclear. Depois de Chernobyl, suspenderam a construção de usinas em vários países europeus. A França tinha um projeto de desativar todas, e agora isso deve levar água para o moinho desse pessoal. Mas ainda é uma fonte de energia necessária e não dá para prescindir dela, não é? É a questão da eficiência. O que eu acho que todo mundo tem que ter consciência de entender que nenhuma usina, vamos chamar assim, ou nenhum tipo de indústria de transformação de energia, vamos chamar assim, nenhuma tem só coisas boas ou só coisas ruins. Todas têm os seus pesos. Então, por exemplo, vamos falar da energia solar, que se diz de monte. Ela é muito boa como complementar. Não dá para você fazer um país inteiro. Energia solar. Dependendo da localização, da latitude. Não tem como. Mas se você tem a possibilidade de usar, que use como alternativa. Né? É totalmente limpa a energia solar. Também não é verdade. Né? A produção da célula fotoelétrica desenvolve uma série de materiais que são danosos ao meio ambiente. Enfim, a energia hidrelétrica, ela me parece totalmente limpa, mas ela destrói uma ecologia, um ambiente. Fauna, flora, né? Os grandes reservatórios, né? Tudo isso tem que se juntar, né? Então todas elas têm seus prós e seus contras. A energia nuclear, qual que é o grande pró dela? A eficiência, que eu acabei de falar. Se você pegar uma lâmpada normal, de 100 watts, e transformar 1 kg de água que cai de uma altura de 50 metros, então você imagina, 1 kg de água caindo 50 metros, ele deixaria a lâmpada acesa por 5 segundos. 1 kg de urânio queimando, transformando essa energia nuclear, deixa a mesma lâmpada acesa por 10 mil anos. Isso é um cálculo que a gente faz. Então não dá para dizer que é ruim.
né? Não dá para dizer que é ruim. Né? Se você falou, o problema é o lixo atômico. Lixo, né? então, qual é o preço? O preço é isso, o lixo. Olha só, o acidente. Onde eu jogo isso? Isso. Eu vi um físico da Unicamp falando nesse rolo todo agora, recentemente, que ele é contra. E ele é contra por quê? Porque ele acha que o ser humano não vai ser capaz de criar uma mão de obra específica a ponto de não ter erro humano. Porque o erro humano é fatal. Chernobyl, né? Foi um erro humano. Né? E o erro é muito grave, né? A gente compara um acidente de carro com um acidente de avião. Eu concordo. Mas aí também a gente tem que levar em consideração que o acontecimento de Kiev, veja bem, o acontecimento de Kiev foi pura falta de manutenção, né? Você tem que ver, por exemplo, que a Ucrânia, né, até então fazia parte dos países da União Soviética, era um regime fechado, ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. O próprio Gorbachev teve informações desencontradas. Exatamente, isso aconteceu em 86, né? Então, quer dizer, eu acho que a questão de Kiev foi pura falta de, primeiro, tecnologia. Aquilo devia ser muito antigo. Vai saber o jeito que tratava aquilo, né? Por isso que eu acho que agora tem que tomar cuidado, porque vai virar, como você falou, vai virar todo mundo contra. Né? Então só vamos ver os contras agora. Precisamos ver os prós também, né? Eu sou contra os ecochatos, né? O cara que vai lá se acorrenta na frente da USP quando vai tirar o lixo atômico. Tem que tirar o lixo atômico, você vai deixar lá dentro, né? Ele é o grande vilão da história toda. Então, o lado bom, tentando enxergar o lado bom, como o Dario, né, fez e está tentando fazer, a gente precisa ver que agora tem que dar um salto tecnológico. Então, pensando nas gerações futuras, aprender com erro, bom, o que falhou aqui, qual é a solução ali. Um país que tem terremoto, ter usina nuclear. E também tem que analisar o seguinte: nós estávamos presos na questão da preocupação com a falta de energia desde a guerra árabe-israelense. Se você pegar lá a guerra árabe-israelense de 73, o que a partir de lá os minerais fósseis, principalmente o petróleo, começou a ter preços assustadores, a partir daquele momento que começou -se a se preocupar com outras fontes de energia, principalmente a energia nuclear, né? Começou inclusive, não que os países não tinham anteriormente, mas começou a se dar ênfase. Você vê, por exemplo, a França. A França, se eu não me engano, mais de 80% da sua energia é gerada no intermédio de usinas nucleares, né? Como é que eles vão parar de uma hora para outra? Você vai parar o país? Sarkozy se mata. Vai correr para onde? Se não tem rio em quantidade, em condições naturais para produzir. Se não vai produzir os gases do efeito estufa, se for termoelétrica, e fica dependendo de petróleo e carvão que não são renováveis. De algum jeito, apesar de tudo, ainda a energia nuclear vai ter de ser aprimorada. E eu apoio também, acho que agora que vem a força do meio acadêmico, né? Porque agora a pesquisa de ponta vai ter que surgir, né? Então agora vai ter que surgir pesquisa, eu acho que principalmente na energia nuclear continua, é muito recente, né? A energia nuclear é extremamente recente, começar a repensar. Começo do século XX. Aí você tem primeiro isso, o meio acadêmico se debruçando sobre o trabalho com isso, né? Com a energia nuclear. E daqui a pouco vai surgir uma coisa nova. Daqui a pouco, né, já se fala, tem até filme lá, né, da energia da antimatéria, né? Tá super distante da gente, mas assim como a energia nuclear também teve super distante há um tempo, né? Então, a energia nuclear na segunda metade do século XX. Foi em larga escala. No começo do século XX, dentro do meio acadêmico, né? Sim, dentro do meio acadêmico. Depois de Hiroshima e Nagasaki, aí com a soltura das bombas atômicas começou-se a se enxergar um pouco melhor os perigos, e a partir da década de 70, 80 já acionando os... É aquela história, né? Ela tem os dois lados. A gente diz, então, olhar com calma, né? Não radicalizar, não é hora de fazer isso, né? Tá certo. Bom, nossa Oficina Cast de hoje tratou das questões envolvidas no acidente do Japão. Fiquem atentos às novidades no site Oficina e também nas redes sociais, né? Orkut, Twitter. Até a próxima e bons estudos a todos.